Bem-vindos a mais uma live. Um bom dia, uma boa madrugada, um bom axé. Antes disso, clique no sininho de notificações, curta este vídeo. Vamos conversar sobre um assunto que tem passado em diversas redes vizinhas. Vamos conversar sobre trabalhos espirituais. Eu tenho recebido todos os dias em consulta pessoas se queixando. Contratei mãe de santo fulana de tal, da rede vizinha. Contratei mãe de santo do Instagram. Contratei pai de santo famosinho da rede vizinha. E etc, etc, etc. Paguei tantos mil por um trabalho. Não tive resultado. Fui enganada. Vamos entender. Vamos pontuar várias questões. Conduta espiritual religiosa, ou você tem, ou tu não tem. Eu sempre gosto de citar aqui, ou em qualquer outra rede vizinha que a gente tenha, que trabalhos espirituais não são mágicas. Nunca foi e nunca o será. Nós temos uma ciência por detrás e nós temos protocolos espirituais a serem seguidos. Nós temos diversos depoimentos aqui de pessoas que seguiram à risca e suas vidas foram transformadas. O axé transformou, o axé trouxe prosperidade, trouxe o teu amor de volta. Enfim, nós temos depoimentos de diversos trabalhos espirituais do qual nós realizamos e do qual muitas destas pessoas obtiveram os teus resultados. Para você, alecrim dourado, que acha só porque tu tá pagando um trabalho espiritual, é somente a responsabilidade do pai e da mãe de santo, do magista, do bruxo, do feiticeiro, seja lá o nome que você quiser dar, a responsabilidade é só do magista, engano seu, tá? Por que muita gente não tem resultado? Primeiro, porque na cabeça de bagre de muitos de vocês acreditam piamente que é só para pagar um trabalho espiritual, a sua vida vai ser resolvida da noite para o dia. E não vai ser resolvida da noite para o dia. Parem de romantizar a espiritualidade. Parem de colocar a frustração de vocês somente no lado espiritual. Para a gente ter resultado de um trabalho espiritual, nós temos que ter organização psicológica, nós temos que ter organização financeira, nós temos que ter organização espiritual, nós temos que ter organização em tudo o que a gente faz da nossa vida. Porque simplesmente vou dar um exemplo e metáfora. Eu quero meu amor de volta. Tá, mas tu tem uma personalidade difícil, tu não aceita crítica, tu é uma pessoa que não sabe receber uma crítica de ninguém, tu é uma pessoa irredutível, tu é uma pessoa difícil de lidar, tu é uma pessoa que acorda reclamando e dorme reclamando. Quem é que aguenta conviver com uma pessoa negativa? Quem é que aguenta conviver com uma pessoa amargurada da vida? Quem é que aguenta conviver com uma pessoa que só coloca o relacionamento por água abaixo? Vamos entender isso de uma vez por todas. Eu acho que aqui o nosso canal do YouTube é um dos canais que mais se tira dúvidas de perguntas e respostas, diversos assuntos aqui, de trabalhos amorosos, de pacto, de trato, de prosperidade, de abertura de caminho na força de Pombogira. Gente, parem de colocar a culpa no sacerdote. Se tu não teve resultado num trabalho espiritual, a culpa não é do sacerdote. Parem de romantizar a espiritualidade. Por que muitos de vocês caem no golpe? Paguei uma consulta, o pai de santo me bloqueou. Paguei um trabalho espiritual, paguei tantos R$ 1.000, a mãe de santo, o pai de santo me bloqueou, me excluiu. Isso para mim é chantagem. Isso para mim é golpe. Agora, se tu contratou uma casa de religião, o líder religioso fez o teu trabalho, te entregou foto, te entregou vídeo, o pai e a mãe de santo, o líder religioso, não te deve absolutamente nada.
Eu canso de falar, não existe tempo e prazo para o espiritual trabalhar. Isso não existe. Se dependesse do pai, da mãe de santo, do bruxo, do magista, seja lá qual for a pessoa que vai fazer o teu ritual, se dependesse de nós, líderes religiosos, ninguém tinha problema no relacionamento, ninguém tinha problema no financeiro, ninguém tinha problema emocional, ninguém tinha problema de saúde física, problema psíquico, problema emocional. Gente, a vida, a humanidade seria maravilhosa. Só que nós temos que entender que a partir do momento que a gente encarna no corpo matéria, a gente é um espírito, encarnou, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por problemas. Nós vamos ter que passar por diversas provações, mas isso não significa que a espiritualidade não esteja do teu lado. Isso não significa que o orixá te abandonou, a pombagira te abandonou, o Exu te abandonou. Nós abandonamos a espiritualidade, mas a espiritualidade ela cuida de nós o tempo inteiro. A partir do momento em que eu responsabilizo só a espiritualidade, eu romantizo só a espiritualidade e eu deixo a minha ação de lado, eu nunca vou ter progresso na vida. Eu nunca vou ter prosperidade financeira, eu nunca vou ter um amor de verdade. A mesma coisa, me fizeram uma pergunta. Para que eu vou pagar um pacto, um trabalho de prosperidade, sendo que eu também tenho que fazer a minha parte? Gente, um trabalho espiritual é uma manipulação de energia movimentada na direção daquele indivíduo contratante. Se vocês não entenderem isso, parem de procurar a espiritualidade. Vocês gostam de ser enganados. Todo dia eu atendo pessoas, e não é pouco. Tem dias que eu atendo 20 pessoas, 30 pessoas em jogos. Tem uma hora que a minha cabeça ela fica assim, ó, cansada, minha vista fica cansada. Então não adianta. Então não procurem a espiritualidade. Porque para eu ter resultado, eu tenho que ter fé. A minha fé ela tem que ser cega, absoluta. Imaginem vocês, né? Eu tenho minha mãe de santo lá no sul, né? E todos os anos tem as nossas obrigações anuais com os nossos orixás. Imagine vocês se eu vou dar a minha cabeça para ela fazer a obrigação, no dia da obrigação, e eu não confiar no axé dela cortando sobre a minha cabeça o meu eledá, o meu ori. Porque na hora da obrigação, ela tá me desejando o quê? Caminhos abertos, prosperidade, amor, abundância, fartura, equilíbrio. Tudo de melhor ela tá me desejando na hora que ela tá ali com o obé dela, que é a faca de corte, ali sacralizando ali a obrigação na minha cabeça. Porque a mesma mão que abençoa é a mesma mão que amaldiçoa. Então, se eu não acreditar, a minha fé, se ela não tiver cega, 100% confiante na mão de axé dela, para cortar na minha cabeça, como, e claro, e eu não fizer a minha parte, correr todo dia, vir aqui, explicar para vocês, tirar dúvida de vocês, sanar as dúvidas de vocês, procurar o meu dia a dia, como que eu vou prosperar? Como que eu vou dar uma palavra num direcionamento espiritual, numa leitura de carta, no jogo de búzios para vocês? Que realmente procuram uma palavra, um consolo, né? Porque a orientação espiritual, ela não deixa de ser um consolo. Ela não deixa de ser uma palavra amiga. Ela não deixa de ser um acolhimento espiritual na vida de vocês. Porque vocês já gastaram muito dinheiro, já passaram em mãos erradas, já foram enganados, já foram extorquidos. Gente, é uma infinidade de pessoas que estão com problemas. Mas se a gente não buscar no axé, através do orixá, força, equilíbrio, cobertura espiritual, alívio para as nossas dores, a gente não vai viver nesse mundo. E eu falei que 2026 seria um ano difícil para muita gente, caso as pessoas não se movimentassem em prol da realização dos teus sonhos, dos teus objetivos, do teu propósito. O que é que vocês querem realizar esse ano? A gente está em março ainda, metade de março. Como que vocês querem que todo esse axé traga transformação na vida de vocês, sendo que vocês não querem fazer a obrigação de vocês, que é o mínimo? Quer seguir um protocolo, quer seguir a orientação do líder religioso, quer seguir aquela orientação que o próprio orixá te determinou na tua caminhada, no teu dia a dia. Então, gente, não procurem espiritualidade, não procurem líderes religiosos, porque assim, graças a Deus e aos orixás, a gente tem trabalhado muito
Graças a Deus eu tenho alcançado outras pessoas, outros lugares, outros países, porque pela minha veracidade, pela minha transparência, vocês nunca vão me ouvir num jogo de búzios, num jogo de cartas, o que vocês querem ouvir. Vocês vão ouvir aquilo que o Orixá, a mensagem do Orixá tem para cada um de vocês. Dentro da dor de vocês, dentro do entendimento de vocês, dentro daquilo que vocês estão procurando como resposta. Agora, romantizar a espiritualidade só depositando que a responsabilidade é só do magista, parem. Parem que vocês estão ficando doidos da cabeça. Vão procurar ajuda psicológica. Então, assim, ó, eu atendo todo mundo muito bem. Eu trato todo mundo muito bem. Agora, se vier me desaforar, vai levar esporro. Porque eu não tenho obrigação, eu não tenho que passar por determinadas coisas. Então, assim, eu já passei por muitos problemas na minha vida, inclusive amorosos. Só que, assim, se eu for culpar a espiritualidade, gente, as pessoas fazem escolhas o tempo inteiro. Sejam elas negativas, sejam elas positivas. Não dá pra gente colocar tudo a culpa no sacerdote. Não dá pra gente colocar a culpa no orixá. Né, das nossas más escolhas, da gente só viver na base da emoção e não trazer o lado racional. A gente não fizer aí um planejamento de vida, porque para o axé se transformar na minha vida eu tenho que ter planejamento, planejamento financeiro, planejamento material, planejamento espiritual, planejamento amoroso. O que eu quero realizar na minha vida? Eu quero um novo relacionamento. O que você está fazendo em busca de? Eu quero mais prosperidade financeira, eu quero ajuda da espiritualidade. Tá, mas você pagar por um trabalho espiritual e você ficar de braços cruzados esperando os PIX, as transações bancárias cair na tua conta bancária, esquece, meu amor. Porque isso não acontece. É muito trabalho. É um rolê do cacete para poder fazer um trabalho espiritual. Vocês não sabem o quanto de trabalho que dá. Né? Às vezes a pessoa não teve resultado porque ela está com problema ancestral. Ela precisa ter uma curadoria na ancestralidade dela. A gente precisa ver dentro de um jogo de búzios. A gente precisa montar uma mesa ancestral para aquela pessoa, para aquele indivíduo. A gente precisa trazer liberação espiritual, liberação kármica, liberação espiritual, energética, vital, na vida, na caminhada daquele indivíduo. Tem gente que tem muitos problemas espirituais, né? Nem todo mundo nasceu para prosperidade, nem todo mundo nasceu para ser mãe, né? Nem todo mundo nasceu para ser rico milionário, nem todo mundo nasceu para ser empregado, nem todo mundo nasceu para ser dono de empresa. Gente, cada um tem o seu talento, cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua vida, né? Cada pessoa tem uma diretriz. Nasceu para realizar aquilo. É igual eu, a minha formação como terapeuta, que é a minha profissão. Mas né? E eu como líder religioso, eu nasci para a espiritualidade. Já contei aqui em outras lives, eu nasci numa família que tinha fenômenos espirituais, que tinha mediunidade, enfim. Eu nasci com a mediunidade. No decorrer da minha caminhada religiosa, que já passam mais de 20 anos trabalhando com a espiritualidade, eu venho me aprimorando dentro dos axés que eu recebo, em cada obrigação que eu recebo dentro do axé do qual eu faço parte hoje. Mas tudo se paga. Não romantizem a espiritualidade. A espiritualidade é dar e receber, é troca. Nenhum pai de santo vai trabalhar de graça por um trabalho amoroso, por um trabalho de prosperidade financeira. Tudo isso custa dinheiro e não é barato. Agora, os absurdos que eu vejo na internet, faça amarração comigo por 10 pila, por 37 pila, por 100 pila. Gente, parem de cair nos golpes do conto do vigário. Parem de cair. Vocês não são tão burros assim. Desculpem o termo da expressão. Ninguém, na verdade, é burro. Mas, assim, burro que eu falo assim, ninguém é tão leigo assim, né? Hoje em dia tem tanta informação hoje na internet. Claro, o Google não vai te trazer o que é uma obrigação de santo dentro de um quarto de santo para dentro. Não vai mostrar fundamento religioso, porque isso é arquivado a 7 chaves. Só quem é de religião vai entender. Né? Então, assim, vocês contratantes de magia, de feitiço, de catiço, parem de colocar a culpa no pai, na mãe de santo. Porque aquele axé não fez o resultado que você gostaria no teu tempo. Não existe tempo e prazo para a espiritualidade trabalhar. Parem de romantizar. O nosso único número do WhatsApp é o DDD 19 997695972. Esse é o único telefone da casa do qual a minha secretária ela responde. Para marcar o agendamento de vocês, né? Não tem como a gente fazer um agendamento se vocês não mandarem o comprovante para ela.
tá? Então, assim, nós trabalhamos com horários restritos, porque a vida nossa do religioso não é fácil. A gente tem muito trabalho a se fazer. Tem que cozinhar tudo de santo, tem que preparar uma mesa, enfim, tá? Então, assim, parem de romantizar a espiritualidade. Parem de colocar a culpa no sacerdote caso você ainda não teve o seu devido resultado, né? Tem muitas vertentes aí porque que a pessoa não teve resultado de um trabalho espiritual. Eu tô com um caso de uma cliente que ela fez 6 amarrações amorosas e no jogo foi constatado, enquanto ela não zerar as 6 amarrações que ela já fez, ela não soltar essas pessoas que ela amarrou, ela nunca vai ter sucesso no amor. E o meu jogo, ele é muito minucioso para ser jogado. Por isso que o meu tempo ele custa, não é de graça, né? Então assim, nós precisamos trabalhar, né? Então assim, parem de romantizar a espiritualidade, parem de colocar a culpa só no sagrado, parem de colocar as frustrações de vocês no teu líder religioso do qual vocês escolheram para trabalhar no problema no caso de vocês. Porque assim, a gente abre as portas da nossa casa para receber vocês com amor e com carinho, com dedicação, com veracidade, com transparência. E aí a gente recebe o que de vocês? A ingratidão, né? O desrespeito, o desamor, né? Mas ninguém bate na porta de vocês obrigando vocês a fazerem uma consulta espiritual e um trabalho espiritual. Vocês são livres para escolher os líderes religiosos que vocês querem que trabalhem no problema no caso de vocês. Porque a gente não põe uma arma na cabeça de vocês. E lembrando, o líder espiritual de qualquer vertente religiosa, ele é meio, ele não é fim. Não é o pai, a mãe de santo, o padre, o pastor, o bispo, seja lá quem for, que tem a obrigação de trazer o teu resultado. Nós somos meio, nós somos intermediadores entre o mundo visível e o mundo carnal, o mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo carnal. Nós somos meio, nós não somos fim. Se vocês não entenderem isso, parem. Parem de romantizar a espiritualidade. Muitas das vezes vocês não têm resultados com a espiritualidade porque vocês quebram um protocolo daquilo que tem que ser seguido, direcionado pelo teu líder religioso, do qual você, contratante, escolheu para trabalhar na tua dor, no teu problema, na tua situação. Então parem de romantizar. Eu espero que com essa live possa ter esclarecido o máximo que eu pude aqui. O nosso tempo ele é curto. Compartilhe este vídeo que é do interesse de muitos. Nosso WhatsApp está aí disponível em algum canto da tela, tá? O nosso layout aqui em cima. Marquem a consulta de vocês, aqueles que precisam de um bom direcionamento espiritual de verdade, não essas bagaceiras que o cartomante, o magista não vai falar nada com nada da tua vida. O meu cliente, ele senta na minha mesa e ele não abre a boca. Eu vejo tudo que tá caindo ali, as caídas dos orixás, para direcioná-lo, para melhor atendê-lo, né? Então, assim, vocês dão palco para palhaço e a responsabilidade toda é de vocês. E não é a religião que tá bagunçada, são as pessoas que dão palco para palhaço. São vocês, contratantes de magia, que colocam esses falsos religiosos aí para enganar muita gente nas redes vizinhas. É vocês que alimentam esse sistema, tá? Então, fiquem atentos, tá? Um bom dia para vocês de terça-feira, que os orixás abençoem, que